Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina dos espíritos. Hoje, dando seguimento à nossa série de estudos Espiritismo e Sexualidade, ou Sexualidade e Espiritismo. Hoje vamos abordar sobre o desejo e o ato sexual. Então, em primeiro lugar, como vamos ver aqui, desejo sexual e espiritismo. Desejo, vontade, pensamento são atributos da alma. Mas a doutrina, de forma bem específica, não define o que é desejo. Então, nesse caso, eu vou pegar apenas para fazer algum tipo de paralelo, algumas definições não espírita. Então vamos lá. Desejo, do latim desiderare, aspirar, desejar. De modo geral, podemos definir o desejo como uma tendência espontânea, consciente, orientada para um objetivo concebido ou imaginário. No sentido filosófico, o desejo, como a linguagem, é uma tendência especificamente humana, distinta da simples necessidade. Em Descartes, a paixão do desejo é uma agitação da alma causada pelos espíritos animais, que a dispõem a querer para o futuro aquilo que ela se apresenta ser conveniente. Assim, não desejamos somente a presença do bem ausente, mas também da conservação do presente. Não é pela satisfação dos desejos que se obtém a liberdade, mas pela destruição dos desejos. Epíteto: o desejo é a essência mesma do homem, isto é, o esforço pelo qual o homem se esforça para preservar o seu ser. Spinoza. O desejo é a autodeterminação do poder de um sujeito pela representação de um fato futuro. Então essas são as definições materialistas, mas apenas para a gente ter um panorama do que seria o desejo. No desejo, o ser projeta o seu ser para possibilidades que não somente não são captadas na ocupação, como também não se examina seriamente, nem se espera a sua realização. Esse também é outro aspecto do desejo. Então, tem coisas que nós desejamos que estão fora de nós, e tem coisas que nós desejamos que também não passa nem pela nossa ideia realizar. É aquele desejo sem a vontade. Então, essa é a ideia que tem a ver com o desejo. Os bons espíritos têm o desejo no bem, é o que predomina neles. Os espíritos imperfeitos, o que predomina é a ignorância e o desejo no mal. O mal aqui, a definição espírita de mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que o caracteriza. Então, essa é a diferença entre os bons e os maus. O desejo é permanente nos dois, só que um é o desejo constante do bem e o outro é o desejo no mal, às vezes no bem, mas não constante no bem. Nota de Kardec: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às suas forças. Então, falando de desejo sexual, aquele que sucumbe ao desejo sexual para qualquer prática fora da lei de justiça, de amor e de caridade, sempre alega que é uma fraqueza, porque é uma força que está além das suas capacidades. O que é ainda um resto de orgulho. Então, na verdade, isso é uma forma de não admitir que os seus desejos são o que ele mais quer.
e um meio de desculparem para consigo mesmos, é o que a gente está falando. Se não conformando com a própria fraqueza, Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm a liberdade e é o que lhes falta, a vontade. E esta depende deles exclusivamente. Com a força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis. Então, aquele que sucumbe aos próprios desejos sexuais fora da lei de justiça, de amor e de caridade, o faz porque assim achou mais interessante. Tudo mais serão sofismas da paixão, forma de tentar se enganar, que, como disse o Kardec, nada mais é do que um resto do orgulho. Mas quando o indivíduo, então, o desejo sexual é um pensamento que vem do espírito. Então, ele deseja algo. Esse algo pode ter várias formas. Dentre essas formas é o prazer do sexo. Ok? Então, ele deseja o sexo. Ora, ele pode ter o desejo do sexo e ter a vontade do sexo. E o que é a vontade? A vontade, assim como o desejo, também é um pensamento. Vejamos. Definição espírita de vontade. A vontade é um atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, o espírito atua sobre os fluidos que estão à sua volta e transformam. Então, a vontade e o desejo têm relações. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, espírito e pensamento é indissociável. A vontade não é um atributo especial do espírito. Está aí o pensamento chegado a um certo grau de energia. Então, a vontade nada mais é do que o pensamento com um certo grau de energia. Então, é isso que é vontade. Está aí o pensamento convertido em força motriz. Essa definição de energia é um estudo que nós vamos fazer só sobre isso. Mas, de modo geral, a ideia de energia é algo que passa de um sistema para outro. Depois a gente vai desenvolver isso, eu não vou pegar nisso nesse momento. É pela vontade que o espírito imprime aos seus membros e ao corpo os movimentos num sentido determinado. Mas se ele tem força de agir sobre os órgãos materiais, quando essa força deve ser maior sobre os elementos fluídicos que o cercam. Isto é, se nós conseguimos dar movimento ao nosso corpo, que ele participa da matéria bruta, imagina os fluidos que são totalmente maleáveis. A ação da vontade e do pensamento dos espíritos vão de forma muito facilmente manipuláveis. Isso é importante para a gente chegar na questão do ato sexual. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos levam o pensamento como o ar leva o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há ondas e raios sonoros. Então, o pensamento manipula e cria o ambiente fluídico à volta do espírito. Preste atenção nisso também. Por quê? Porque também tem uma outra questão que se fala de energia sexual. O sexo tem uma energia sexual. O que seria uma energia sexual? Na verdade,
O pensamento manipula os fluidos. Esse fluido vai ter uma característica que sui generis, isso é, uma característica que é própria daquele pensamento, com a participação da vontade e da intensidade daquele pensamento. Por isso que muita gente tem uma mania de dizer que fulano de tal tem um magnetismo animal muito grande. Esse magnetismo animal, de modo geral, a pessoa está pegando apenas as características exteriores. Porque dificilmente eu vejo pessoas dizendo que uma pessoa que tem muita idade ou com um organismo desprovido dos padrões de beleza, que a pessoa dizer que ela tem um magnetismo animal muito grande. Na verdade, ela está falando sobre o impacto que aquele corpo que está à frente dela gera nela. Então ela tem pensamentos, esses pensamentos de cunho sexual faz com que ela ache que aquela outra pessoa tem uma energia sexual, mas na verdade está todo nela essa interpretação. Claro que, como o pensamento traz as características sui generis relacionada ao pensamento, ao sentimento, aquele ser sexual, ele vai criar à sua volta essa energia, entre aspas, ou as características do fluido. Mas por que então se não percebe dos desencarnados e também dos velhinhos decrépitos e das pessoas desprovidas de beleza? Porque na verdade esse componente ele é percebido, mas não é o que caracteriza de modo geral. Tanto é assim que quando alguma pessoa um pouquinho mais gordinha diz que é sensual, as pessoas riem. Por quê? Porque elas têm ainda a ideia de que sensual é aquele que tem a sensualidade sexual. E sensual é aquele que busca as sensações do corpo. E o gordinho, de modo geral, é aquele que tem uma vontade alimentar maior. Então ele é sensual, porque ele busca as sensações, né? Então essa questão de energia sexual, ela se resolve muito facilmente pelo pensamento do espírito. Na verdade, ele pensa sobre isso e ele cria um fluido à sua volta, mas o que caracteriza geralmente na questão das relações está mais na parte aparente do que nossa parte implícita, né? Que seria a questão do fluido que está à volta do espírito. E eu procurei aqui na doutrina espírita, fiz uma pesquisa aqui, como vocês podem ver, energia sexual. Então, nas 22 obras fundamentais, não existe a expressão energia sexual. Então, porque isso na verdade é só uma característica do pensamento, uma característica daquele espírito. Outra frase que a gente ouve também: o sexo é força criativa. O sexo cria. O que o sexo cria? O sexo não cria nada. O sexo, ele apenas é um instrumento para os processos biológicos. Então, dentro dos processos biológicos tem o espermatozoide e o óvulo que se juntam, mas se juntam pelas propriedades que eles são características da matéria. E aí formam o ser, não que o sexo forma um outro ser, né? O sexo, ele apenas é um veículo para as produções celulares que vão gerar um corpo. Mas o sexo, não, porque o sexo gera vida. Aí é aquela tendência, aquela ideia de que a energia do sexo é muito grande. Vem da onde também? Tem um pouquinho da ancestralidade ainda, dessa ideia da queda, do poder do sexo. O sexo é o mal, os espíritos do mal. Então precisamos combater o sexo, porque é a energia que cria vida, é a energia criativa. As pessoas criativas são criativas. Tem pessoa criativa que tem um desejo sexual grande, e tem pessoas criativas que não têm desejos sexuais. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Mas e a psicologia? Olha só, não estou falando de psicologia, estou falando de espiritismo. Então também busquei aqui, força criadora, né? Tá lá, né? Não tem nada de força criadora na doutrina espírita. E agora vamos refletir um pouquinho sobre a questão do ato sexual,
que seria o ato sexual? Quando a gente falou de energia sexual, de força sexual, a gente tem que entender um pouquinho umas questões fisiológicas. A primeira dela, o espírito recebe as impressões do corpo que passam pelo perispírito e o espírito reage com um pensamento, ok? Mas esse estímulo, ele é puramente físico. Então, se alguém aperta o meu braço, não existe a energia do apertar o braço, vamos dizer assim, a energia braçal. Quando um homem aperta o meu braço ou uma mulher aperta o meu braço, o impulso é igual, o estímulo é igual. Se um homem toca meu braço, se uma criança toca meu braço, se um homossexual toca meu braço, o estímulo é o mesmo. Agora, tem outras características que vão fazer com que a gente, vamos dizer assim, reaja de forma diferente. No primeiro é a relação à questão da atividade sexual. Quando se espera uma atividade sexual, a expectativa dos pensamentos daquele está ligada num certo tipo de... esse pensamento tem uma certa característica. Mas o toque, ele é apenas um estímulo. Não existe diferença de um toque de uma pessoa idosa, de uma pessoa criança, de uma pessoa homossexual. O toque é o mesmo, os estímulos são os mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque do ponto de vista biológico não há diferença. Para o espiritismo, um toque na bochecha, um toque no peito, tem estímulos que vão passar pelos mesmos processos. Se eu toco na genitália, o estímulo passa, processo bioquímico, biofísico, que vai passar para o perispírito, que vai chegar no espírito. E o espírito vai interpretar o espírito é que interpreta isso. Não é que existem energias diferentes. Isso é o que eu estou querendo trazer aqui. Não existem energias diferentes por causa dos estímulos materiais. Os estímulos materiais são os mesmos. Então, a diferença vai estar na interpretação. Um exemplo, uma pessoa toca uma genitália, a outra pessoa toca a mesma genitália. Por que as reações são diferentes? Porque o espírito interpreta diferente. Um exemplo, uma pessoa que você ama num ato sexual tocou a sua genitália e isso para você, o estímulo vai ser de prazer. A sensação material passa, mas o seu estímulo vai ser de prazer, porque você, na sua mente, deseja também. Agora imagine uma pessoa, um criminoso, um estuprador, toca na mesma genitália. Não vai ser a sensação de prazer. O estímulo material é o mesmo, mas onde está a diferença? A mente, ela reage de forma diferente. Então, a volta do estímulo do espírito, do pensamento, do sentimento e da vontade do espírito volta para o corpo de forma diferente. Mas o estímulo que foi é o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe essa ideia de caracterizar em relação a gênero, em relação a qualquer tipo de ato sexual, como se fossem coisas diferentes. O estímulo é o mesmo. O que muda é a forma como o ser recebe aquele estímulo. Então isso é uma questão interessante, que tem a ver também com questão psicológica, tem a ver com a questão social. Então isso é outra coisa. Agora, o ato sexual, não. O ato sexual, ele é um estímulo material. Como cada ato sexual será interpretado pelo espírito depende de várias características. Então, isso é muito importante. Nos próximos vídeos, isso vai fazer, esse ponto de partida vai ser importante, né, para a gente não se perder. Então vamos lá. Ensaio teórico das sensações e das percepções dos espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta 257.
O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que tira do meio ambiente e do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. Isso já é um outro problema, porque existe uma outra doutrina paralela no movimento espírita de que as faculdades vêm do perispírito. Isso não é espiritismo. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, o perispírito, ele é o agente das sensações exteriores. Ele recebe do corpo essas sensações e transmite para o espírito. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. É aquilo que a gente está falando. Se você toca na genitália, vai estar localizado na genitália. Se toca no braço, vai estar localizado no braço. Mas o estímulo da genitália e do braço são os mesmos. O que vai mudar são a intensidade, né? Porque tem regiões que são mais preparadas para receber estímulos do que outras. Mas o processo bioquímico, biofísico é exatamente o mesmo. Ok? Localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Então, quando o corpo morre, o órgão que recebe as impressões exteriores não são mais localizados, são gerais. Então, no perispírito não tem um local onde ele recebe as sensações do ato sexual ou da visão ou de qualquer outra coisa. É tudo geral. Isso é importante. No corpo é o processo bioquímico, biofísico. Ok? Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e a transmite para o espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Ele usa aqui a expressão fluido nervoso porque era o que tinha na época. Por isso que nós estamos falando aqui da questão das transmissões dos impulsos pelos neurônios, ok? Que ele naquela época não tinha condições de usar isso. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, o espírito pensa, deseja e quer, vai o ato, passa pelo perispírito e o corpo executa. Quando é o contrário, o estímulo material vem, passa para o perispírito, o espírito interpreta, porque tem os aspectos gerais em relação ao ambiente, à situação, tudo aquilo que está envolvido, e interpreta e devolve. O espírito sente essa emoção, sente essa impressão, e a partir daí ele consegue interpretar e devolver para o corpo. Ok? Ora, considerando-se que os pensamentos e os sentimentos são excessivamente múltiplos, é o que a gente está falando, tem vários tipos de pensamento, dentre eles a consciência é um pensamento, a vontade é um pensamento, o desejo é um pensamento. Então existem vários tipos de pensamento. O desejo sexual é um tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento específico vai gerar nos fluidos à sua volta uma característica específica. E falando desse princípio de que tudo tem sua destinação e sua utilidade, é permitido concluir que não só cada feixe fibroso do cérebro corresponde a uma faculdade geral distinta, mas que cada fibra corresponde à manifestação de uma das nuances dessa faculdade, como cada corda de um instrumento corresponde a um som particular. Então ele está dizendo que esse pensamento específico vai estimular uma parte específica do cérebro. Essa parte específica do cérebro vai estimular uma parte específica no resto do corpo, ou no corpo, desculpa. Da mesma forma, o contrário, uma parte específica do corpo
é estimulada, que vai para uma parte específica do cérebro, que vai para o perispírito, que vai para o espírito. Ok? Aqui, hoje já temos os estudos relacionados ao cérebro grande, que já consegue identificar em cada parte onde é estimulada, por quê e quais são as causas e as consequências desse estímulo. E também a questão dos hormônios sexuais estão lá no hipotálamo. Então o hipotálamo é que vai perceber ou que vai estimular essas questões, ok? Então, a atividade do pensamento sobre um ponto determinado leva ao determinado desenvolvimento dessa fibra, ou querendo-se do órgão correspondente, aquilo que a gente está falando. O estímulo vem, o estímulo vai. Ele vai passar por certos processos do corpo, vai se regionalizar em alguma parte do cérebro, como nós estamos falando aqui em relação ao sexo, no hipotálamo, e vai para o perispírito, que vai para o espírito. Se uma faculdade não existe no espírito, ou se existindo, deve permanecer no estado latente, o órgão correspondente estando inativo, não se desenvolve ou se atrofia. Então ele está falando o quê? Uma pessoa que ela não tem condições de dar vazão do ponto de vista do corpo a esses estímulos, não tira dela os seus desejos. Então, a castração química, ela consegue eliminar o efeito, não consegue eliminar a causa, porque a causa está no espírito. E o espírito continua tendo os seus desejos sexuais. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que elimina um problema eliminando apenas as questões físicas, e nós sabemos que não. Existem ainda as questões espirituais. E o ser que é ligado ao sexo, ele continua a pensar no sexo. Da mesma forma que existem pessoas que desejam, como nós falamos do celibato da outra vez, a pessoa, por causa das influências das tradições religiosas, ela por algum momento ela começa a dizer que não quer fazer sexo. E o que acontece? Ela começa a sentir o testículo como se tivesse uma produção grande e ele não consegue dar vazão. Mas como é que pode ter uma produção se ele não está fazendo sexo? Mas é porque na verdade o espírito continua desejando. Então ele vê as outras pessoas e cada vez que ele vê, ele pensa, ele deseja, esse pensamento ativa no corpo os estímulos. E ele vai se vendo ali pressionado de uma certa forma, porque ele apenas está maquiando os seus desejos sexuais, ok? A aptidão do espírito são, pois, sempre uma causa. Olha o que nós estamos falando aqui. É sempre a causa está no espírito. E o estado dos órgãos, um efeito. Pode ocorrer, no entanto, que o estado do órgão seja modificado por uma causa estranha ao espírito, como uma doença, um acidente, uma influência atmosférica ou climática. Então, são os órgãos que reagem sobre o espírito, não em alterando suas faculdades, é o que a gente está falando, mas em perturbando-lhe a manifestação. Então, a manifestação está perturbada por algum remédio, por alguma doença, por algumas questões, mas não há transformação real no ser, que é a causa das coisas. Então, às vezes, como nós falamos lá no falso desejo, às vezes a pessoa deseja ser uma pessoa que abstraiu o sexo, mas ela deseja, não tem a vontade, ela só tem o desejo, uma coisa muito fora dela que ela não consegue. Então ela vai maquiar e vai chegar ao ponto de achar que conseguiu e vai ter a queda. Por quê? Porque quando os órgãos voltam ao seu nível máximo, ela vai sucumbir ao seu próprio desejo. Não é desejo exterior, é o seu próprio desejo. Claro que o religioso, de modo geral, ele tende a atribuir aos seres extracorpóreos, os espíritos que o estimulou, aquela coisa toda, o demônio, o obsessor. Mas na verdade, nenhum obsessor vai fazer alguém que não queira fazer sexo fazer, né? E
Como nós falamos, né? Fulano tem um grande magnetismo sexual. De onde vem esse magnetismo sexual, né? Um princípio perfeitamente averiguado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão em razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais seus fluidos é depurado. Segundo os pensamentos que o dominam no encarnado, ele irradia por raios impregnados destes mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Então, o que o vicia, o que leva a crescer, a ter uma situação, entre aspas, incontrolável, são os seus próprios pensamentos. Seus próprios pensamentos. Ele pode atribuir que a outra pessoa está com uma roupa, vamos dizer, tentadora, mas na verdade a tentação está na sua mente. Assim como religiosos desaprovavam a música de Beethoven porque achavam a música muito sexual. Beethoven, aquelas músicas no piano ali de Beethoven, aqueles concertos, as pessoas, alguns religiosos achavam sexual. Onde estava o sexual na música do Beethoven? Na mente desse religioso ou dessas pessoas que imaginavam coisas além da própria música, né? Então isso é muito interessante. Os fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentimentos perispirituais e visíveis para os olhos da alma, uma vez que impressionam fisicamente e tomam as aparências muito diferentes para aqueles que estão dotados da vida espiritual. Então, os espíritos conseguem perceber esses pensamentos, as suas tendências. Então, o ser que pensa, o ser que deseja, o corpo apenas recebe o reflexo disso. Se consagra agora que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Daí sim, ele cria como atração espíritos que desejam o sexo, mas não tem mais o órgão que pode dar vazão, que é o corpo. Então ele vai querer se afinizar com aquele que tem ainda o seu corpo físico para de alguma forma tentar minimizar todo o sofrimento causado pelos seus desejos. Se eles dominam, enfraquece a irradiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo por vezes impede os bons fluidos de penetrar nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios de sol. Então a questão do balanço vai depender do tipo de ambiente que você busca, tipo de pensamento que você estimula ou que é estimulado em você. Com efeito, o Espiritismo nos prova que o elemento espiritual que até aqui, até o presente, foi considerado como antítese do elemento material, tem, como este último, uma conexão íntima, de onde resulta uma multidão de fenômenos inobservados ou incompreendidos. Então é o elemento espiritual, é o ser que pensa, que cria toda essa atmosfera. Então ele está relacionado com a sua inferioridade intelecto-moral. Então, quando fala do ato sexual, não existe o ato sexual bom ou mal, no sentido do ponto de vista físico. O que existe são as repercussões que os espíritos envolvidos têm. Então não existe um toque que é a energia do ato sexual desta forma é bom e a energia do ato sexual daquela forma é mal. Não. Um exemplo, André Luiz, o espírito, ele se lamentava
de ter desvirginado a sua empregada doméstica. Ora, o ato sexual dele com a empregada doméstica é um ato comum que não tem nada de especial, nem para o bem, nem para o mal. Então, por que ele estava sofrendo? Por causa do contexto social e histórico que ele estava inserido. Naquela época, as mulheres que não eram chamadas mais moças e não eram casadas, elas sofriam os preconceitos. E esses preconceitos que levaram ela ao sofrimento. Então ele estava sofrendo não é por ele ter feito sexo, porque fazer sexo não faz diferença nenhuma, mas é por causa da condição em que ele levou aquela pessoa ao sofrimento. Por quê? Ele estava apenas pensando no prazer, e o prazer puramente egoísta. Então ele feriu a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é que ele fez sexo antes ou depois do casamento, porque uma pessoa, hoje nós estamos num conceito social que, dependendo do jovem ou da jovem, eles se orgulham de fazer sexo. Ora, se o sexo é mal, eles deveriam se sentir mal, mas na verdade não é a questão do sexo, porque hoje o tabu é muito menor. O ato são estímulos. Agora, se aquela pessoa está se relacionando apenas pelo prazer, se ela está iludindo, se ela está manipulando, está ferindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, ele sabe, com um pensamento íntimo chamado consciência, que ele teve uma ação má. Essa ação má também trará repercussões nos seus pensamentos e vai modificar os fluidos à sua volta, e ele estará numa situação degradante. Mas não foi o ato, porque é um estímulo. Pode ter um estímulo de escovar o dente, é um estímulo. O estímulo de apertar a mão é um estímulo. O estímulo do sexo genital é um estímulo. O estímulo do sexo anal é um estímulo. São todos estímulos. A diferença não está no estímulo, e sim como o espírito recebe estas repercussões e como ele devolve em forma de outros pensamentos que vão formar uma característica daquele ser. Então, o ser que pensa sempre no ato sexual, os seus pensamentos criam fluidos de uma certa característica. Essas características vão repercutir no corpo. Morrendo o corpo, ele não tem mais como dar vazão a receber esses estímulos, então ele sofre com o desejo de tentar novamente trazer a si essas sensações materiais, mas não é possível. Então ele tenta se associar de alguma forma com o encarnado para de alguma forma participar desse ambiente. Mas o ato sexual, do ponto de vista espírita, por si só é apenas um estímulo, como comer rapadura, como comer feijoada, como fazer uma cirurgia de lábio leporino. São estímulos materiais puros e simples. O que vai reger a felicidade e a infelicidade do ser é como ele age segundo a lei de justiça, de amor e de caridade. Muito obrigado.